coisa que eu vou só comentar aqui alguns jogos, né? Eu vi um pedaço do dia. Eu tava viajando esse fim de semana, tá? Não consegui ver muitos jogos. Vi um pedaço lá do Vasco, bom primeiro tempo, e o segundo também do Vasco Fluminense, sabe? Vou comentar aqui um pouco, só não vou falar tanto detalhe. Mas eu achava legal, assim, uma coisa que eu gosto é de resultados assim, das outras ligas, né? Só pra gente ter um panorama aqui, que tiveram umas coisas engraçadas aqui. Não vou falar de todas, tá? Mas as principais, tá? Por exemplo, aqui, o Manchester United perdeu pro Brighton, um setzinho legal, depois manda o Hudson. 3-1, eles estão, meu amigo, eles estão simplesmente no campeonato, eles estão em 13º lugar já. Basicamente isso. Aqui, 13º lugar, com apenas 5 jogos disputados, e eles estão com 6 pontos. Já 9 pontos a menos que o City. Ou seja, já tá ficando bem atrás já. Gastaram uma grana. E o Chelsea tá em 14º também. Também ou seja, não tá fácil pra ninguém não, cara. Entendeu? Ou seja, já tá ficando um buraco ali, é difícil. O Chelsea também que empatou. O Arsenal venceu hoje por 1-0, entendeu? Mas a Roma deu uma passeada também sobre o isso foi o jogo que me chamou a atenção, uma coisa que eu achei engraçado, tá? Até foi muito falar isso, olha só. Porque eu vi uma galera criticando o campeonato lá do árabe, que era só paulada. O Cristiano Ronaldo deu de 6, que o time do Neymar deu de 5, que não sei o quê. E eu falei assim, cara, então, mas na boa, acho que até nós comentamos isso naquele episódio. Se você for olhar, a média das ligas é o quê? 3, 4 times bons que disputam, o restante está uma porrada. Só cumprindo tabela, E aí você olha, eu acho que assim, por exemplo, o campeonato alemão, cara, tem 2 times ali bons pra caramba, até o Red Bull lá, o Red Bull não, o RB Leipzig, né? É engraçado isso, sabe que não é Red Bull, tem uma sigla, é outra sigla na verdade, porque não pode, lá é proibido. Eu acho estranho mesmo esses times dele, eu nunca parei pra pesquisar não, mas eu já vi que tem umas diferenciações. Eu falei, cara, que loucura essa aí. É verdade. E aí eu achei engraçado, porque tu olha, cara, óbvio, né? Por exemplo, o Juventus 3-1 na Lazio, aí não é nada absurdo, só que o Inter de 5-1 no Milan, cara, os 2 semifinalistas de Liga dos Campeões, cara, que porrada. Um resultado bem expressivo. Exatamente, assim. Aí até o que é um clássico, às vezes acontece ali. E aí tem aqui o Frosinone, também um time, e Sassuolo, também um timezinho melhor. O Frosinone também subiu, acho que ano passado. Você sabe, não acompanhei todo o campeonato italiano, tá? E aí o jogo mais importante, mais assim, expressivo, talvez do fim de semana, foi o Roma 7-0 no Empoli, que Empoli também não é um time, se eu não me engano, não estava na segunda divisão, ou seja, cara, é uma senhora pancada, cara. A Roma tava na zona de rebaixamento, né? Ou tá ainda. Eu não vou. Bom que site aqui eu consigo ver. Ó, a Roma, ela fez 4 pontos, ou seja, ela tava mesmo. Tava com 1 ponto só. Cara, mas 7-0. E o Empoli tá com 0 pontos. Perdeu os 4 jogos. Tomou 12 gols e não fez nenhum gol no campeonato. Cara, isso aqui é bizarro. Até anota aí, Hudson, a dica que a gente vai dar para esse podcast é esse site aqui que eu acho bem legal. Ele é bem clean comparado aos outros, que é o SofaScore. Eu vou mandar no link aqui, a gente vai colocar lá porque... eu sei qual é, eu ainda tô um pouco perdido nele. Eu tô até com ele aberto aqui. Eu gosto muito do 365 no celular, eu pago ele anual, só que eu acho esse aqui, putz, tu quer ver resultado, estatística, ele no computador eu acho ele muito bom, o aplicativo não acho tão bom não, mas cara, tu olha aqui, é uma coisa bem legal, últimos confrontos, consegue futucar ver bastante coisas que nos outros tem que futucar um pouquinho mais, às vezes nem aparece. Por exemplo, aqui eu consegui ver, ó, o Vasco já indo pro Vasco aqui, né? O Vasco não venceu o Fluminense há 8 jogos, cara. É uma sequenciazinha encadida. Enjoada. Historicamente, não é assim, tá? A gente tem um bom histórico contra o Fluminense. Nos 90, o Fluminense era muito bom, mas sempre perdia pro Vasco. Foi anos ali que o Fluminense sempre tomou porrada do Vasco. Só que aí, cara, é clássico. O time entrou com aquele vídeo do Eurico, né? Aquele meme Exatamente. Perfeito ali contra o Fluminense, ele não paga bicho. Exatamente. E ele uma coisa que eu acho que chamou muita atenção aqui desde o começo ali. Achei que o pessoal já achava que ele ia entrar ali com o Payet e a gente com o Peck, mas o Ramon Dias deu uma questionada no meio de campo ali, cara. Eu gostei porque o Fluminense, cara, o meio de campo do Fluminense é bom, é rápido.
Só que ele condicionou muito o meio de campo ali do Fluminense. E a galera não conseguia trocar a bola. E assim, eu acho muito bom alguns jogadores ali do Fluminense, sabe? O John Kennedy é um bom jogador, o Marrento. O Cano, cara, não precisa falar, o cara, uma bola só já mata ali, né? Ele é jogador de um toque só. Exatamente, o Marcel também é um craque, né? Até fez um golaço na partida também ali. É craque, mas acabou virando meme, não tem jeito. Se recuperou ali. Mas eu gostei, cara. Vontade, o time tô com muita vontade ali, entendeu? Mas é um jogo que vou te falar. Dá pra qualquer um ganhar. Assim, é um clichêzão, mas realmente foi muito detalhe. Mas eu achei, por exemplo, o André, que é o meio de campo ali, é um bom jogador. Mas falhou. Não, ele foi muito disperso. Aquele lance ali é o que, tipo assim, tu pega, vira pra trás, dá o toque, sabe, meio. Tipo, não é dispersa a palavra, mas é displicente, lembrei. Foi bem displicente ali. Que eu acho não era um jogo pra ele estar com essa confiança toda, né? Exatamente. Confiança lá em cima e. Não, é a temperatura do jogo, né, cara? O Peck entrou com fome, foi ali no lance, cara, e eu achei que pareça assim. Um cara que fez falta, não só tecnicamente, mas pro espírito do jogo ali, foi o Felipe Melo, por exemplo. Porque o Felipe Melo, nesses jogos, ele deixa a galera mais ligada. Ele opa, peraí. Tipo, ele vai meio que. Tecnicamente, você pode questioná-lo, mas essa parte de vibração, cara, não tem nem discussão, né? Mas... ele mexe não só com o próprio time dele, quanto com o adversário. Aí, assim, demais, o último comentário que eu tenho do jogo aqui, cara, isso é uma partida do Peck entrou, mudou o jogo, entendeu? O Verrete também, cara, tu vê que é um cara diferenciado, né? Fora da linha do Brasil. Se posiciona muito bem, faz o pivô muito bem. Assim, ele usa a altura dele, coisa que o Pedro Raul não fazia, entendeu? A galera não entendia. Óbvio, o time era pior, é fato. Entendeu? O Rossi voltou muito bem, o Ponta ali voltou muito bem, mas não tá 100% fisicamente, tanto que ele morreu no segundo tempo, normal, o jogo tava bem intenso. O Paê também não tá 100% ainda com relação ao jogo, porque ele tá um pouco frio, mas mesmo assim participou ali do... Ele veio de uma inatividade um pouco grande. Exatamente. Na verdade, ele tava de férias, né? Ele vai ganhar na técnica que né? tem. Exato, não, isso aí é fato, mas achei muito boa essa escolha dele botar ele no segundo tempo, porque se ele começa o jogo todo, ele ia ficar meio fora do ritmo. Agora, contra o Curitiba, cara, aqui, eu acho que você pode começar com o cara, entendeu? Vale a pena você ver, até pra ele, você vai vendo ali, se ele cansar, aí você substitui, entendeu? Mas eu começaria com o Paê. E outra coisa também, né? Eu acho que ele vai fazer o time mais ofensivo, porque o Curitiba não tem tanta qualidade para você condicionar tanto o meio de campo assim, entendeu? Vale a pena ele botar o time um pouquinho mais solto ali, com pontas mesmo, entendeu? Mas vamos ver isso daí. Cara, é uma vitória que para mim não esperava mesmo, entendeu? Mas que bom, cara, que bom, deu para pegar os 3 pontos ali e agora dá um respiro, ele tá mais próximo. Mesmo assim, tem um buraco, é o que eu falei com você, um buraco grande, mas aquela vitória de moral, né? Eu acho que. E tu vê todo mundo comentando falando assim, cara, o espírito de Vasco é outro, né? Mesmo os jogadores que estavam, agora que estão começando a virar essa página, mudar o ânimo, porque você via que o time não estava reagindo. Então, conforme foi chegando o jogador, foi dando essa injeção de energia, mudando a cabeça, aí chegou o técnico. Eu até uma coisa, tinha uma piada na internet que era o Vasco briga pra não cair. Eu falo, não, briga é uma coisa, você luta, o Vasco não lutava pra não cair, simplesmente ele caía. Ele tava, tipo, só não tava na lanterna porque o América Mineiro era horroroso, mas ele chegava a um ponto de não lutar, né? Isso é muito ruim. Eu desse mal eu não sofro. Desde o começo eu já falava que era mais fácil o Botafogo perder o título do que o Vasco cair. Até um bom ponto, cara. Acho que eu posso dar um comentário aqui. Eu vi um bom pedaço do jogo na verdade, do jogo do Palmeiras, tá? Que foi no sábado, né? Eu tava na viagem lá, Palmeiras e Goiás. Tava passando. Cara, deixa eu falar, Goiás, assim, perdeu muitas chances ali, mas não de chutar, sabe? Mas criou muita oportunidade ali no o gol do Palmeiras tá nos acréscimos. No segundo tempo, não. Aí o último, voltando aqui rapidinho, o último comentário do jogo do Vasco, que, cara, foi bizarro como teve acréscimo, tá? Foram 9 minutos no primeiro tempo e 10 no segundo. Cara, isso é uma coisa que de repente a gente pode até falar em outro podcast, que até o Guardiola falou. Eu falei, cara, isso aqui é 50% mais de um tempo. Mexe na preparação física, cara, é surreal. É muita coisa. É muita coisa. Assim, você vai ver o jogo, não é que o jogo teve muita substituição,
teve. Cara, o jogo foi muito corrido. Cara, não tem lógica você olhar e falar assim, cara, não teve lógica pra ser isso aqui tudo. Entendeu? Porque assim, a grama é boa, o Fluminense é um time que corre bem, entendeu? O Vasco não ficou fazendo muita falta. E aí tu olha o jogo, 10 minutos e fala assim, cara, não tem lógica esse tempo todo. E aí teve um estudo, o cara fez um estudo aqui no Twitter, que a média do Vasco, quando o Vasco tá ganhando, é maior, sabe? Óbvio que é uma coisa não oficial, né? Mas é estranho, assim. Sim. E quando tá perdendo, os acréscimos são melhores, sabe? Eu achei interessante esse levantamento que o cara fez. Mas um ponto que eu falar, aí o do Palmeiras também, o cara deu um grande acréscimo ali. E também eu acho o jogo bem movimentado, acho que tem muita falta. Achei a expulsão do cara do Goiás injusta, porque foi 2 cartões ali, o cara deu mole, mas não era para ter 2 amarelos, mas acontece no jogo, né? E aí o Goiás ficou bem exposto, não conseguiu atacar mais. O time que já não é esse time todo, né? Que é o time do Goiás. Exatamente. E o Palmeiras, Botafogo, que é um time que tem um nível de concentração o tempo todo. Exatamente, cara. E o do Botafogo, cara, só um comentário, então eu vi um pedacinho assim, também já tava metade do jogo, né? Cara, um jogo assim, um clássico, né? Um time difícil do Galo. Mas sinceramente, assim, eu vi o lance, tá? Eu vi no Twitter, também não consegui parar pra ver os detalhes. Mas teve um lance ali, não sei se você viu, parecido com o lance do Vasco, né? De tipo, o cara tava impedido, né? O Diego Costa, né? E aí, na verdade, o cara tira a bola, meio que se criando um segundo lance, né? Que na verdade não poderia ser impedimento, né? Que seria o empate do Botafogo. Tem umas regras, né? Que eles mesmos que criam, eles ficam confusos. Então, assim. Porque o problema que acontece por isso que o lance do Vasco do Palmeiras, o cara o erro foi, na verdade, foi do cara do VAR, porque ali é muito interpretativo não é só olhar, tá impedido, não é isso. Você tem que olhar o lance todo. Quando se origina uma nova jogada. Isso, inclusive teve o lance do gol. Fase de defesa. Isso. Inclusive teve o lance do gol do Vasco, que o pessoal reclamou, que o Klaus estava a 1 metro do lance que teria sido falta no Cano, né? Foi o gol do Vasco. E aí o pessoal reclamou muito. Só que quando eu vi o lance, na hora que eu vi o lance, eu falei, cara, então, esse é o tipo do lance que o Rossi, que é Rossi não. O lance só Ferretti rouba a bola, aí toca no Rossi, o Rossi tenta uma vez, e aí depois tenta na segunda, e aí, ou seja, é meio que no segundo cruzamento que ele faz, ou seja, entra nesse mérito aí também, esse ponto aí também, tá? De segundo lance. Isso é uma coisa que, assim, ao VAR olha e fala, não, foi falta. Só que o Klaus estava a 1 metro, entendeu? O cara não vai pra falar que é falta, o Klaus vai falar, não, meu filho, eu tava a 1 metro. Ele fez certo. Ou seja, pra mim, outra coisa também, cara, igual pênalti, assim, o cara tá no campo, o juiz tá a 1 metro. Cara, se ele não marcou, ele marcou porque não quis. Ele tem para que você gosta de ficar. O VAR vai. Eu falei, não, porque ele mostra slow até pra convencer pro cara. Eu falei, não, o juiz também tem que ter peito. Eu falei, meu amigo, eu estava a 1 metro, eu vi o lance. Eu não deu porque. Eu não achei, acabou, Virou bengala, o VAR. Exato. É outra assim, mão. Não, que a bola rebate. O cara vai falar, meu amigo, eu estava a 1 metro, eu estava a 1 metro e meio. Eu tive visão, não estava com visão encoberta. E ele tem que manter a posição de campo, entendeu? E se questionar ele, fala, não, eu mantive porque eu vi o lance e considerei que não foi, entendeu? Mas o VAR tem que ser o contrário, né? Exato. O cara não controla o jogo, deixa o jogo fluir da maneira que os jogadores querem e depois joga um acréscimo meio louco, porque teoricamente ele consegue justificar o tempo de acréscimo com tudo que aconteceu na partida, mas se ele tivesse pulso e controlasse o jogo, não teria essa necessidade, né? Cara, mas eu acho que acho que a tendência já é uma coisa, até tem aquelas discussões, né, de mudanças de regra, né, que o futebol tem que mudar. A visão do esporte mesmo muda de regra, assim, principal, mesmo se moderniza comparado a outros esportes, mas eu, por exemplo, eu sou muito favorável, acho que até falamos isso no último podcast, vai ver igual futsal, assim, mal comparando o futsal, cara, bota 2 tempos de 30 com um relógio parando. Aí você não tem mais cera, aí você, por exemplo, o uruguaio, o jogo vai ficar muito. A dinâmica vai ficar melhor. Porque, cara, o que está se jogando, eu acho. Muito. Depende muito do juiz. Porque o cara olha. Às vezes. Ele mesmo para o jogo. Ele mesmo caso fica dando faltinho. Que fica picotando o jogo. Aí no final, lá, dá 7 minutos, fala assim, cara, mas você que picotou o jogo. A galera quer jogar.
entendeu? Ou seja, é bizarro. Você pegando e o tempo que ele para reclamar, para ficar dando os porrinhos, com o relógio parado, cara, que se dane, entendeu? E outra, bota como se fosse uma mesa no futsal, né? Que ali eles controlam o cronômetro, entendeu? E aí seria uma coisa, cara, eu acho que ia mudar muito a dinâmica do esporte, porque aquele time de catimba não vai ter mais isso, porque o relógio tá parado, sabe? Ia mudar muito a dinâmica. Porque Sim, o grande sim. reclamação disso daí era da televisão, por causa de, não, mas o jogo vai demorar muito. Aí eu falo, cara, o jogo já está durando 110 minutos. Cara, é muito tempo. O futsal não é mais 90 minutos. Sem perceber, tá correndo Quase, solto. cara, são 2 horas de jogo. Assim, tem jogo, é tranquilaço. Quase 2 horas. Lá na Inglaterra também teve o jogo, o Guardiola reclamou muito, cara. Cara, 120 minutos de jogo é muita coisa, cara. É um jogo com uma prorrogação. Aí você vê aí que o cara reclama da questão da grama sintética, que prejudica a questão física do jogador. Aí, pô, eu sou contra. Eu particularmente sou contra a grama sintética. Ainda mais com o avanço, tecnologia que a gente tem, engenheiro agrônomo disso, especializado naquilo. Então, hoje em dia, eu acho que tá muito mais fácil de você cuidar e manter uma grama boa do que antigamente. Então, assim, a gente vê países que têm o clima muito mais inóspito e segura a grama numa boa. Uhum. Então, assim, inclusive na Holanda, eles estão voltando atrás, tá mudando. 2024, 2025 vão proibir. Meu ponto acho que não sei só o que você vai falar. Não é que isso seja contra. Meu ponto entre grama sintética e um gramado ruim, como por exemplo o do estádio do Galo, que estava horroroso, pintaram, é um gramado novo. Você é engenheiro, você sabe muito mais do que eu isso. Os caras fizeram o estádio, simplesmente viram que não bate sol. E o gramado é novo, não tem sol, a grama não tá ficando fixa. Não tá o projeto passou longe. É uma discussão que de repente pode se levar em conta no Maracanã, a questão da mudança da cobertura, altura do gramado. Isso com certeza teve, mas o meu ponto até que botaram 10% de grama, mas eu tô falando que assim, essa discussão, mas a grama, a bola corre mais, inclusive na NFL também tá rolando isso. Teve na semana passada um jogador, dos grandes jogadores, era a grande promessa da temporada do Jets, o quarterback, o Aaron Rodgers, ele se lesionou com 1 minuto de jogo. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Caramba. E aí, justamente, e a chuteira, inclusive, é diferente, tá? É muito legal que o futebol americano, cada jogador de defesa tem uma chuteira com a trava bem alta, porque tem que ficar bem fixo, sabe? Aquela trava de tubarão, entendeu? A lesão. Mas por quê? Como ele é um cara que muda de direção, ele pode ter aquela trava. E a de quarterback não. A de quarterback é uma trava mais parecida com a de futebol. Ela é mais leve, entendeu? E o tornozelo dele fica mais solto, entendeu? Porque é um cara que muda, que correr, tem que mudar de direção. E aí ele pegou. É interessante, eu não sabia não. Bem legal. E aí ele ficou com a perna travada, entendeu? E aí rompeu o tendão de Aquiles. Nossa. Mas, o cara ficou foda, ele é mais velho, assim, cara já, ou seja, tô até questionando se será que ele vai jogar, né? Eu acho complicado sim, mas meu ponto cara, o que cada mais lesão? Uma grama artificial ou um gramado ruim, cheio de buraco, sabe? Cara, o Flamengo mesmo sofreu uma Maracanã lá, com muita lesão muscular. Sim. No jogo que teve não vou lembrar quem foi agora, o Arrascaeta machucou, o Vitor Hugo machucou também. Óbvio, não pode ter sido só isso, mas eu acho a discussão válida. O próprio Gabigol também, quer dizer, Gabigol não, né? Não dá mais pra chamar de Gabigol. Eu tenho dúvidas se eu chamo ele de Lil Gabi, porque aí ele vai gostar, ou se eu chamo ele de Gabi Pererê, porque ele parece Saci Pererê que só tem uma perna, né? Mas ele também sofreu com o Maracanã, ele se machucou lá também. Eu achava que tinha que ter uma normatização, cara. A CBF falar assim como teve de tamanho de campo, de duas outras coisas, chegar e falar, cara, tem que botar grama boa. Se vai ser artificial, se vai ser natural. Você vê que a FIFA quer mandar até no modelo da rede do Maracanã, mas não cuidam da grama, né? Não exatamente. Controlam isso. Inclusive, eu não sabia disso, fui saber isso há um tempo atrás, né? Fui saber, na verdade, acho que esse ano, que eu não me lembro aqui. Talvez esse ano não, tem um ano passado fui saber disso. Que na verdade não sabia disso, mas eu lembrei, né? Por causa da questão de tamanho de gramado. Que lembra que todo mundo falava, não, jogar o Maracanã é muito ruim. Inclusive fizeram aquela obra no Estádio Lário, que o Judge vai largar, né? Muita gente acha isso, sabe? Acha que é assim, que muda o campo. Cara, o campo é igual, muda todo. A FIFA meio que bateu e falou, não, todo o campo agora é igual. Não tem mais essa diferenciação. Padrão, sabe? Padrão.
é bom e ruim, né? Porque antigamente era legal, cara. Você tinha uma variação, entendeu? O time era bacana. O cara que era bom em qualquer lugar. Não, isso é fato, né? Por exemplo, o São Januário, você conseguia botar um time ali mais compacto, sabe? Na verdade, o São Januário é um pouquinho menos. A proporção dele é diferente, ele é mais estreito, né? Com isso, cara, você ficar. Aqueles times que cruzavam, putz, sempre dava merda, porque era diferente, sabe? Não era mais estreito, né? A bola sempre não media a passava. força, né? Exatamente. Mas é característica, era uma coisa meio. Cara, era bacana porque você tinha variações, né? Jogar ali é difícil. Eu lembro que o Mineirão sempre foi muito grande. Eu acho que se não me engano era limite máximo, o Maracanã também era limite máximo, se eu não me engano. Mas tinha outros campos também, mas de boa. Mas vamos lá, cara. Você vê que o futebol antigo, o pessoal, eles usavam referência, né? Que batia falta, essas coisas, que agora também não pode, né? Sim. Cara, com tanto avanço aí de estudo, medicina, fisiologia, o cara não pode ficar treinando falta porque se contunde. É complicado. Eu acho. É bem coerente porque, cara, tu vê o Messi, bem mais velho, tu acha que ele não treina? O cara decidiu jogou na Copa, pelo time agora dele do Inter Miami. Cara, é um recurso pra mim que. Mas ele pode lesionar, pode estourar a musculatura. Cara, mas. Decide o jogo. Decide o jogo. Exatamente. Se o gol do Pet, vários gols de falta, quanto decidiu o campeonato. Você não sabe aquele gol dele, e não só aquele gol da final do Carioca, mas teve o gol na final da Copa dos Campeões contra o São Paulo. Uhum. O gol do Branco mais velho, na Copa, né? Branco, da Copa 94. Lembrado. Esse jogo duro, super complicado. Ele foi lá, fez o 3-2, cara. E aí, você vai dizer que não vale a pena porque pode ter lesão, entendeu? Eu acho que, sei lá, eu acho que você tem que ter uma coisa não. Eu acho que a fisiologia é importante sim. Olha, evita o cara de jogar hoje porque ele vai estourar. Uma coisa agora. Eles têm outros meios, né? Não é simplesmente não treina e. Sim. Eu vi um vídeo uma vez. Eles pegam no sangue o nível de ácido lático do cara. E é papo de assim. Hoje em dia, como a gente tem GPS de cada jogador, eles conseguem já ter meio que estudo. Eles têm um estudo. Quando começa a pré-temporada. Informação. Quando começa a pré-temporada, ele já vê, olha, esse cara aqui, ele com meia hora de jogo, ele tem tanto de ácido lático. Entendeu? Eles pegam um intervalo e ele já tem ali, olha, o nível de ácido lático dele subiu muito. Ele só tem mais 10 minutos de jogo. É nesse nível, cara. É muito tipo videogame. Aí o cara volta, só que, cara, o corpo humano, ele não é uma coisa assim exata, entendeu? Não significa que em 10 minutos ele vai estourar, não é isso. Ele pode estourar com 5, como pode estourar com meia hora. Pô. Porque às vezes o cara tira a força de vontade, entendeu? Tira um ponto ali, é complicado. Eu acho que não pode ter. Eu acho maior pra caramba. Não dá pra ser rígido, né, cara? Você dá pra ter uma base, utilizar o estudo, a tecnologia, a ciência que te. Eu adoro tecnologia, então assim, o que vem de avanço, modernidade, coisas assim, pra ajudar, eu acho que você tem que usar. Não dá pra você virar as costas. E uma crítica minha até a imprensa em geral, cara, as pessoas não têm essa ciência não, tá? Eu não vejo as pessoas falando disso. Até falam, assim, uma reportagem, sabe? Mas eu vejo muita discussão vazia. O pessoal falando, não, pô, como é que pode, cara, não joga? Antigamente jogava. Eu falei, cara, antigamente, ok, mas o Zico parou de jogar por causa de lesão, cara. Lesão que hoje em dia seria, assim, muito recuperável. O joelho dele, coitado. E outra, a temporada era diferente, né? Pior do que ele, só o joelho do Rodrigo Caio. Exatamente. E outra, né? A temporada era cara, jogava assim, era diferente. Eram menos jogos, não tinha a Copa do Brasil, né? Você tira o recorde que o Neymar quebrou jogando pela seleção agora e passou o Pelé. Sim. Você olha como é que ele conseguiu passar o Pelé pela seleção. Cara, as eliminatórias eram diferentes. Cara, até era grupo. Não era igual agora, né? Agora tem jogo. Não, agora é muito jogo, a galera fica muito inchado. E eu espero que eles mudem isso, porque agora com tanta vaga pra Copa, a gente ficar acompanhando esses joguinhos mortos aí da seleção. Cara, mas é uma coisa que eu vou anotar aqui pra gente ter um episódio de podcast que eu acho muito legal, que é uma teoria que o presidente da Roma falou isso uma vez, que Florentino já vem falando disso, que falando que assim, que o futebol, a tendência do futebol é liga, tem uma grande liga de grandes times,
meio que jogando ali entre eles, acabar mesmo com essas ligas regionais. Porque ele fala que assim, é como se fosse uma NBA, sabe? Porque ele fala que o futebol tá ficando um esporte tão caro. E eles veem que assim, cara, Real Madrid e Real Madrid e um Bayern de Munique dão muita audiência. Só que um Bayern de Munique versus como é que é, o Düsseldorf, um timezinho holandês, não dá audiência, entendeu? E aí o cara da Roma falou que a concorrência do futebol não é campeonato holandês francês, é o Fortnite, é não sei o quê. E aí a galera riu na época. Não vou pegar esse texto. Tu lê, tu entende, fala assim, cara, você é um cara mais novo do que eu. Olha a galera mais nova. Cara, o pessoal vê o futebol é muito longo. Essa dinâmica do futebol, ele tá ficando cansativa. E qual o ponto também? Os jogos que atraem a atenção da galera são os grandes jogos de ligas. Cara, tipo, as ligas é um baita jogo, entendeu? O Haaland é maneiríssimo, só que a galera vê o Haaland o quê? O City contra o United, o City contra o Arsenal, o City contra lá o Brighton. Não é o tempo todo, Ou seja, a ideia daquela Superliga é isso, os times grandes se enfrentarem e pegar audiência. Só que o pessoal, aí qual é o outro debate? Mas e os times menores? E, cara, esquece, esses caras hoje em dia vão virar suportes para o jogador. Aí de repente assim, faz uma liga de vocês aí. E aí o time que de repente se destacar, vai vender jogador, vai participar de uma vaga, sei lá, algo nesse sentido. Porque eu concordo com isso, tá? Porque os árabes lá que tem feito, acho que pelo que ele falou, é isso. Ele falou assim, cara, eu tenho dinheiro para isso e vou fazer uma Superliga. Não vai ter mais essa coisa de Liga Nacional. Porque, cara, é muito jogo chato. É muito jogo. Você tira o próprio Carioca. É horrível. Horrível. Não, cara, eu acho. Por isso que uma coisa que eu não concordo do Flamengo é quando ele reclama de calendário, mas vai lá e assina no começo do ano. Sim. Entendeu? E aí vai lá, aí ele pega a cota, aí não, pega a cota inteira, aí tem que escalar o time principal, que senão não ganha a cota. Eu falo, porra, cara, vocês todo ano disputam a Copa do Brasil, disputam não sei o quê. Cara, para de participar desse negócio, bota o time sub-20. Aí chega no meio da temporada, já tá reclamando do calendário. Tô muito estourado, Maracanã estourado. Eu tava falando com o amigo meu trabalho de disse, cara, legal, né? O Vasco ferrou gramado. Mas quem jogou Flamengo e Bangu? Cara, Bangu e Flamengo jogam no Maracanã. Foi jogo do Maracanã e o Bangu ganhou uma baita de uma renda com isso, que foi mando deles. Cara, mas não tem lógica. Cara, o dinheiro que o movimento é ridiculamente pífio, você ferra o gramado. Eu falo assim, cara, não faz mais sentido hoje em dia. Entendeu? Esse que é o ponto. Eu tô falando, isso acaba sendo bem profundo, cara, porque assim, eu já tô com um ranço incrível dessa diretoria, né, cara? Então, é só mais um dos erros que eles cometem. Uhum. Então, assim, eu acho que eles deveriam ser os principais interessados em resolver a questão da licitação do Maracanã. Uhum. Porque fica complicado eu falar, mas eu não vejo interesse do poder público em resolver essa questão. Porque, sim, querendo ou não, a torcida do Vasco encheu o Maracanã outro dia, encheu. A do Fluminense outro dia encheu. Mas não sustenta, o Vasco não tem necessidade. Uhum. Então, por mais que o Vasco entre forte na licitação, se ele for chegar, ele vai querer mudar tudo. Então, vai acabar sendo inviável para o próprio Vasco. O Fluminense sozinho não vai sustentar. Então, querendo ou não... porque como vai ter obra de estacionário, a tendência dele ele vai precisar do Maracanã. Ele vai precisar jogar a marra no Maracanã. Até essa possibilidade da diretoria do Vasco com o Botafogo seria meio que um plano B. Que a ideia é essa, cara. Assim, o Vasco vai precisar porque vai ter 2 anos. Sim. É igual a questão do Flamengo. O Flamengo pode mas vai ter... Pode ver, cara. Se o Flamengo perder a final da Copa do Brasil semana que vem, vai voltar em negócio de estádio. O estádio com certeza. Muito com uma fumaça pra galera meio que mas não sei o quê. Esse é o plano de fundo dessa diretoria. Assim como essas coisas de alho, que não sei o que, eu falo assim, cara, se tudo fumaça pode passar de outra coisa, porque é pra tudo pra galera comprar o barulho, entendeu? Mas você vê que é um assunto que não vai à frente. A gente, sendo brasileiro, a gente conhece, sabe como é que funciona a política, então isso envolve política. Então, sabe que o Landim não vai dar o passo agora para avançar o estádio, porque não vai ser na gestão dele que o estádio vai ficar pronto. Exato. Então, para alguém chegar e resolver essa questão de estádio, vai custar, porque o cara não vai... A probabilidade dele inaugurar o estádio na gestão dele, fazer o nome dele, fui eu que consegui o estádio, é muito pequeno.
eu acho, inclusive, que ele meio que apostou até a reeleição dele, tá? Acho que, mesmo se a virada absurda ganhar, cara, politicamente falando, as pessoas estão falando que tá muito, muito sustentável pro Landim, cara. Eu assim espero, Porque ele meio que morreu. Uma coisa é, se ele pega e tira o Marcos Braz, ele vai falar, não, realmente, acreditei no cara, o cara não entregou, vou botar aqui e tal, vamos corrigir a rota. Ele perde o apoio. Então, mas ele perde apoio, mas cara, o problema é que é o seguinte, agora tá pegando nele. Porque assim, quando ele sustentou o Marcos Braz... Isso aí, ele sustentou. Ele agora atitude. Tá morrendo abraçado, vou morrer abraçado com o cara, entendeu? Acho que é complicado. Assim, essa gestão dele foi uma gestão de coalizão, então ele puxou o Marcos Braz para tentar puxar essa ala que era favorável ao Marcos Braz, que é aquela galera da política antiga, futebol antigo que não existe mais. O Marcos Braz tá tentando ser um Eurico Miranda da vida. Até o charuto ele copia. É verdade. Entendeu? Então, assim, não tá funcionando. Eles ficam apaziguando aí essa mamãezada com o jogador, essa paternalidade deles com o jogador. Então, assim, gratidão, deram a camisa 10 pro Gabriel. O cara nunca foi camisa 10, cara. Nunca foi jogador de camisa 10. Ele tá conseguindo jogar no lixo a história que ele criou de ser, sei lá, o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu achei que, assim, ele... Cara, eu não critico a Marra tal, tá? Porque, assim, as crianças adoram ele, o flamenguista adora, tem aquela marra. Eu gosto, cara, isso aí eu gosto. Mas quando ele tá em boa fase, cara, beleza. Acho que é legal isso. Mas o jogo semana passada, que ele dá aquela... primeira semana, né? Que ele dá a cotovelada ali. Sim, foi ridículo. Aí você pode questionar tal, mas a questão o problema não foi cotovelada. Até hoje a gente fala pra ele que vai te expulsar. Ele dá a cotovelada e meio que faz assim com o braço, entendeu? Tipo assim, cara, e aí eu acho que fica aquela pressão de você não jogar bem, começa a transparecer, sabe? Tu vê, ele já começa a jogar mais tenso, sabe? Eu acho que foi um pouco disso. E assim, cara, a forma eu gosto, assim, eu acho que foi horrível, né? Eu acho que assim, o futebol respira nessas coisas, né? A gente viu ontem, o Ryan fez uma publicação zoando o Fluminense. Fez uma alusão à Série C. Então, eu acho que tem que ter essas coisas de vez em quando. Até para mostrar que eles gostam de fazer campanha contra a briga, contra a violência. Então, para mostrar que, o cara foi ali no Twitter, fez uma publicaçãozinha, brincou, zoou, divertiu e acabou, morreu ali. Não precisa de violência nem nada. Aí, beleza, o Gabigol vai lá, tira onda com o outro. Só que aí, o cara começa a misturar as coisas, ele quer ser popstar. Ele vai lá no perfil dele e ele bota lá que ele é cantor. O cara não é cantor, o que bota comida na mesa dele, a gente sabe que é o futebol, querendo ou não. Por mais que ele não precise mais de dinheiro na vida dele, é o futebol que paga as contas dele. Então, exatamente. Assim, aí você vê o Landim. O Landim criticava a gestão do Bandeira e usou isso na campanha dele. Eu vou gerir o Flamengo da mesma maneira que eu tocava minhas empresas, tem que ser profissional. E a gente não tá vendo o time entregar nada. E não tá tendo cobrança. Aí ele morre abraçado com o Braz, que é pura jogada política, os dois. E o Braz muito menos. Aí eu olho e falo, cara, eu até hoje eu não sei o que o Juan, o Fabinho Guerreiro fazem lá no Flamengo. São gerentes de futebol. Eu já vi também esse questionamento de o que o Juan faz, né? Entendeu? Eu não compro mais o discurso deles de que o Flamengo tem o melhor elenco da América. Eu não compro esse discurso, para mim é mentira. Há muito tempo isso é mentira, porque se você pega e puxa a reserva... Cara, botaram o Cebolinha hoje, pelo amor de Deus. O cara até hoje não conseguiu superar o Vitinho. Cara, eu acho exatamente. Eu não acho... Nunca achei Cebolinha espetacular. Mas, por exemplo, eu vi aqui agora como eu falei, eu tava viajando, não vi nada do jogo, vi só os melhores momentos aqui agora, chegando aqui, antes do podcast. Cara, só deu São Paulo. Né? Os melhores momentos é foda, né? Mas assim, pelo que eu vi aqui, o primeiro lance de perigo do Flamengo foi, jogando em casa, acho que foi com 25 minutos, cara, primeiro tempo. Depois eu vi 2 lances aqui, eu falei, cara, pelo amor de Deus, isso é muito pouco, cara. Mas assim, a primeira finalização do Flamengo foi, se eu não me engano, depois dos 15 do segundo tempo. Caraca.
Então, assim, a gente tira que a gente teve 5 de acréscimo no primeiro, foram mais de 1 hora de jogo. A gente teve mais de 1 hora de jogo e o Flamengo não finalizou a gol. Não teve finalização nenhuma. Caramba. Jogando em casa, torcida a favor, o tal do melhor elenco da América, o isso, o aquilo, 3 atacantes, e não tem explicação. Aí você começa a ver o vídeo do Gabigol mandando beijinho pro Dorival na coletiva, entendeu? O Sampaoli saindo de campo antes de acabar o primeiro tempo. Ele saiu de campo, né? Saiu. O Daronco deu um impedimento lá. Os repórteres até tentaram amenizar dizendo que ele achou que tinha acabado. Mentira, que ele saiu de campo e não voltou. Não, o que eu achei mais absurdo pra mim cara, eu acho que assim, grande exemplo pra mim que as pessoas criticam muito, não sei o que, eu vou dar um exemplo, não tô falando dele no Flamengo, mas, por exemplo, 7-1, cara, pra mim, tu imagina você dar uma entrevista ali no final do jogo, no 7-1, dá a cara pra bater. O Davi Luiz foi lá, fez uma partida horrível, mas ele deu a cara pra bater. Ele foi lá, deu entrevista e falou. O Flamengo agora perdeu em casa do jogo, ninguém parou pra falar. Ninguém quis falar, cara, isso sempre acontece. Pra mim, isso é algo assim, vou dizer que tem que ser cobrado. Mas assim, você tem que ser homem pra falar assim, cadê o capitão? Cadê quem foi o capitão hoje? Então, o Gabigol, Gabriel Barbosa. O Flamengo também não tem um capitão. Quando o Everton Ribeiro não tá em campo, é o Gabriel. Aí quando o Everton tá em campo, é o Everton. É aquela coisa deles de terem vários capitães. Quando era o Diego, o Everton, o Diego Alves. Sim. Eu também nunca concordei com isso, meu amigo. É um só. É o quê? Tá com medo de assumir responsabilidade? É o quê? Não dá para entender. Então, acho que tem gestor lá, gerente, presidente, eles tinham que pegar, meu amigo, olha só. Ou é um ou não é nenhum. E acabou. Não, é porque os times hoje em dia, até lá isso é meio normal, tá? Time muito tempo assim, basquete, rola um pouco disso. Na NFL é bem legal, porque isso é meio que normatizado, porque como existe time de ataque e time de defesa, né? O quarterback geralmente quando ele é diferenciação. Novo, né? Ele já é um capitão, já tem um Czinho ali, mas já existe, tipo assim, uns 3 ou 4 caras ali que são líderes ali. Mas é o que você falou, quando um não tá vai ser o outro. Tipo assim, existe aquela hierarquia. Mas eu acho que o ponto é o seguinte, cara, uma coisa que eu achei meio. Não vou dizer errado, mas essa coisa de pegar vamos pegar o prêmio, vamos dividir pra você. Eu falo assim, cara, peraí, cara, meu comentário é esse, né? E o segundo eu vou falar, só pra finalizar sobre isso, que o primeiro ponto, essa questão do dividir o prêmio, que fala assim, cara, você tá falando de pessoas que ganham um salário absurdo, sabe? Um dos maiores salários das Américas, já ganha premiação, já ganha bastante coisa, sabe? E assim, outra, né? Isso já tá no orçamento do clube. Assim, o Flamengo já tinha um orçamento por hora. Eu sei que o pessoal divulga, né? Tipo, sim. O Flamengo é bem acelerado nessas projeções. Por exemplo, o Vasco mesmo tinha uma projeção de quarta de final de Copa do Brasil. Se ferrou. Isso já que passou longe. Muito ano. E o Flamengo, se não me engano, tinha de semifinal de Copa do Brasil. Ou seja, passou. Só que de Libertadores, se não me engano, aí também tinha semifinal. E aí ficou fora, oitavas. Ou seja, já teve ali um buraco no orçamento, nada absurdo, mas já é um buraco no orçamento. E com isso você pega a mesma galera que perdeu na Libertadores e premia eles com. Ou seja, é premiar a incompetência. Uma coisa cara, os caras estão bem pra caramba, estão nas metas. Vamos supor, você cai na cena da Libertadores, cara, acontece. Eu acho que pra mim não vejo problema nenhum. Agora, você cai pro Olímpia, da forma como jogou, entendeu? E aí você ainda vai. O time não jogou, é ridículo. Eu acho que pra mim é premiar a incompetência. Assim, cara. Tanto que a própria torcida tá falando, se ganhar com o Brasil, não é mais que obrigação. Ainda mais agora com vai ter que ser lá fora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto pra mim é com relação à torcida. Essa coisa de você botar ingresso de 300, 400 reais, preços de Lollapalooza, preço de festival. Não existe. Cara, eu vi, foi o final do jogo que eu peguei, mais ou menos os 20, os 30 e poucos minutos até o final. Cara, a torcida tava gelada. Até o cara da Globo comentou, a torcida tava. Cara, congelado. Assim. Teve uma galera que foi embora. O pessoal não conseguiu vaiar. Não teve força pra vaiar. No final, a galera vai. Mas assim, cara, isso é muito ruim por quê? Porra, coisa do Flamengo. Cara, torcida é massa. E a outra. Talvez assim, tem torcidas que
porra, do Galo, a torcida foda, canta o jogo todo, de virar o jogo, sabe? Isso é muito diferenciado. E o Flamengo, porra, em casa, 1x0, cara, se você pega e faz 1x1 ali, cara, puf, já dá uma catarse ali que pro próximo jogo, maluco, esquece, é guerra, entendeu? E aí eu vi, não, galera meio, torcida congelada e o time também. Eu fiquei olhando e falei, ih, rapaz, significa que vai perder para o jogo? Não. Porra, o time do São Paulo também não é nada confiável. Tanto que eu falei, eu apostei isso. Eu apostei 1x1. Eu acho que esse resultado foi o melhor possível. Assim, dentro das possibilidades, eu acho que não dava para sair. Eu acho que se fosse vitória do Flamengo, acho que seria pior. Acho que isso aí deixou uma possibilidade de reversão. Acho que dá. Agora vamos ver se ele é querer, sabe? Será que realmente é o que você falou ali? Pô, o Gabigol me sai e manda um beijinho pro São Paulo. Mas é o ex-técnico. Cara, vai em off, vai no estacionamento. Sim, ele fez questão de aparecer na coletiva do cara. Não tem problema nenhum, pra mim, na boa, eu não sou de hipócrita de falar aqui, cara, tu fala que tu é chefe, não tem problema nenhum, os caras não são animais que não tem que falar, mas, pô, você perde o jogo, sabe? Pô, pelo que você falou, não jogou porra nenhuma, aí você me chega aí, manda um beijinho. Fez questão de mostrar. É o tipo de coisa que impacta até numa renovação de contrato. Não sei dele se vai renovar, acho que não, né? Dele tá em fase de renovar, não lembro. Eu espero, tem até o final do ano que vem, mas ele pediu mais de 2 milhões para renovar. Aí a diretoria tá dando a travada. Espero que não renove, porque ele não tem lugar nenhum. Ninguém vai pegar ele para pagar o que ele recebe hoje no Flamengo. Isso eu tenho certeza. Eu acho difícil. Eu acho difícil também. Eu acho muito difícil. Até porque, eu vou te falar, nem questão de qualidade não, tá? Ele não vem entregando. Ele não vem entregando há um bom tempo. Não só entregando, cara, mas assim, mal comparado, tipo o Neymar, assim. Não é só o salário, é o pacote que vai junto. Sim, entendeu? exatamente. É um cara que, pô, já ganhou muita coisa, entendeu? Ele já tem uma parte de birrinha com vários jogadores, com o técnico. Ele vai ser um cara que vai chegar, cara, pô, se um ano ele for capitão, ele vai ficar puto, vai começar a querer puxar tapete, sabe? Não vai ser jogador que já tem. Exato, entendeu? Ele não é um Pedro. O Pedro, pra mim, é um cara. Putz, você pode questionar a qualidade, mas a postura dele que jogou no Flamengo, o cara ficou lá de boa. Trabalhou quieto, silenciosamente, foi. Acho que ficou 6 meses, mano. Foi pegando a vaga de titularidade até pegar a vaga e jogar pra caramba, jogar muito bem. É mais uma contrariedade que eu tenho com o São Paulo, é isso. Você vê claramente o que ele tá tentando fazer. Ele botou os 3 hoje em campo, porque o Gabigol tá em má fase. Uhum. Aí tem que tirar o Gabigol. O Pedro também não tá na fase lá, essas coisas, mas o Pedro acaba sendo melhor do que o Gabigol. Sim. E o Bruno Henrique não tem como tirar do time agora, impossível. O cara entrou voando, voltou melhor do que antes. Ele simplesmente, vou botar os 3, aproveitar que o Arrascaeta não tá jogando, e o time não tinha criação. Também ficou um buraco ali no meio de campo, né? E o Dorival Malandro povoou o meio de campo e jogou nas costas daquele rapazinho lá que alguns chamam de cabeça de lâmpada, o tal de Wesley lá, que pra mim ele não é lateral, é qualquer outra coisa menos lateral. Aí vai juntando, né? Vai acumulando erro. São Paulo jogou muito por ali, aí no lance o Ayrton Lucas se joga sem nada, o goleiro sai perdido, e gol do São Paulo. Eu vi dois lances ali que o Matheus também tá dando uns molezinhos que eu achei engraçado. Já passou da hora do Rossi começar a jogar, até porque, assim, tudo bem, o pouco que eu vi do Rossi, busquei informação, li sobre a carreira dele, é mais ou menos o Santos. A qualidade dele se equipara ao Santos. Mas, pô, o cara foi contratado. Tem o que o São Paulo quer, que trabalha com os pés. O Matheus tá dando mole e troca, ué. Tem o cara no banco, usa o cara. Mas vem cá, por que o Flamengo me traz o Rossi? Tudo bem que não foi caro, tá pra questão dele que ele tá na Argentina. Como é que me traz o Rossi? Fica com o Santos continua no elenco ainda, né? Sim. Então, no começo do ano, quando negociou com o Rossi, seriam os 2 goleiros do Flamengo. Só que o Santos caiu muito de produção. O Matheus precisou entrar e o Flamengo já tinha um contrato com o Rossi assinado desde janeiro. Entendi. É o tal do pré-contrato. Entendi. Aí veio, o Matheus realmente estava jogando bem, estava agarrando bem, só que não está se sustentando, é mais um que está em má fase.
Então, assim, merecia a troca, mas não teve a troca. Cara, mas eu assim, só pra. Eu não gosto do. Não é que não gosto. Eu acho que o São Paulo é muito superestimado. Não acho. Ele sempre fez trabalhos. Esse é o nível de trabalho dele, cara. Às vezes o time dele é muito ofensivo, é um bom time, só que ele perde grupo, entendeu? Ele fez isso em vários times. O Sevilha. O trabalho bom dele foi na seleção do Chile, né? Isso, mas também saiu porque arrumou briga, ele saiu, entrou outro técnico também, ganhou outra Copa América. Ele teve um trabalho bom no Santos, só não foi campeão brasileiro porque ele teve o Jorge Jesus no Flamengo. Isso. Mas também a Libertadores também perdeu, né? Mas aí também saiu com tumulto. Exato, ou seja, o Galo também saiu com tumulto. No Sevilha, ele estava arrumando muito problema, se me engano, o time estava na zona de rebaixamento em Sevilha do ano passado. Ele saiu, o cara conseguiu livrar o time e ganhou a Copa da Liga Europa. Ou seja, não dá para jogar muito, não dá para jogar tudo na conta dele. Né? Mas não é um time, não era um time para rebaixamento. Mas eu não acho, ele é um cara que assim, mal comparando, tipo o Mourinho, baita treinador, monstro, só que perde muito grupo. Por quê? Cara, jogador mimado, jogador em geral mimado, não só brasileiro, tá? O mundo todo. E ele é muito aquela coisa assim, ainda. Ele pede 5, o cara faz 4. Ele fica puto porque pediu 5, só que, cara, você tem que convencer as pessoas, cacete. Não é você ficar pegando a cabeça do cara e batendo. E o problema é, também, assim, essa própria atitude do cara lá, da comissão técnica, eu acho que foi um pouco de raiva do Pedro. Foi tipo assim, cara, reage, sabe? Acho que ele ficava puto porque ele queria ver o Pedro com sangue nos olhos, meio que querendo foder os outros pra jogar bola, sabe? Sim, o Pedro tem jeito dele, mais tranquilo, mais pacato, Mas eu acho que também, inclusive, dele ali meio que. O cara não tava bem, pô. Negócio da briga, negócio da mulher, ir no banco, uma fase, sabe? Juntou tudo, né? Mas é complicado. Mas eu não sou muito fã dele, não, cara. Assim, de achar que, treinador espetacular. E torço, tomara que ele saia e pare com essa porra de ficar inventando. Porque, cara, o Brasil inventa uns caras que não sei o que é intocável. Porque, assim, essa diretoria do Flamengo, se a gente for parar pra analisar, os acertos que eles tiveram, que foram poucos, foram mais no chute, né? Eles arriscaram com o Jorge Jesus e foram contemplados. Então, assim, eles deram um chute aqui, um chute ali. O Gabigol também, quando veio, tinha uma boa expectativa e tudo mais, mas eu acho que acabou sendo melhor do que a expectativa. Então, assim, eles tiveram alguns achados. Não vejo muito como competência deles, não. Eu acho assim, assim, mal comparando também, por exemplo, você mesmo, a galera mesmo fala, chama o Mister, não sei o quê. Cara, o Jesus, depois do Flamengo, teve trabalhos também bem fracos. Não conseguiu acertar também. Conseguiu acertar também. Tava no Benfica, o Benfica, bons jogadores, sabe, também. E mais uma vez, ele saiu, o Benfica melhorou. O Benfica foi para, acho que, quartas de Champions, ou seja, pro Benfica, a baita classificação. Sim. Com ele, não pode na fase de grupo. Vai falar não, o elenco, claro que pode ter sido isso, mas não conseguiu ter a mesma performance. Por isso que eu acho que ele não volta, porque ele sabe que assim, sempre vai ficar essa pulguinha ali atrás da orelha, porque, vai voltar a fazer a mesma coisa. 2 pontos. Ele sabe que não bate, ele mesmo já falou, né? Não só isso. Primeiro, ele já podia ter votado há muito tempo e não quis, porque ele sabe que, só a tendência a piorar. Outra, todo mundo melhorou. A época do Flamengo com 2019, cara, o Palmeiras não era tão bom assim, não tinha acertado ainda, não tinha um treinador monstro como o Abel. O Galo tava com menos investimento ali. O Abel tinha acabado de chegar, né? Exatamente. Ou seja, a galera. E agora São Paulo voltou pro jogo. São Paulo tava um tempo ali esquecido. E mesmo assim também o São Paulo ainda tá. Eu não acho nada demais. Mas os caras investiram. Tá rateando ainda, Mas, o cara tem Rames, tem o Lucas. Se eles levarem esse título da Copa do Brasil, que é o que tá se desenhando, eles vão conseguir mudar esse patamar, porque final do ano o Lucas tá indo embora, né? Não, com certeza. Ele veio aqui só pra fazer aposta, mas a questão os caras vão voltar pra Libertadores, São Paulo. Já voltou o investimento. Começa a entrar o dinheiro bom, você já consegue trazer jogadores, diferenciados, já consegue, agora vou jogar Libertadores, entendeu?
Aí a galera já começa a ver, quem tá aí vai querer ficar, não vai querer sair mais, entendeu? Eu acho que, cara, sei lá, vai ser um negócio maneiro, assim. Se eles ganharem, vai ser uma baita de uma virada de chave, sim. Até É, porque ainda tem isso, se eles não ganharem, a chance deles para Libertadores reduz um pouco, né? Porque no Brasileiro eles não estão conseguindo ir bem. tá bem lá embaixo, cara. Perdeu uma sequência boa mesmo ali, tá bem lá embaixo. Tô tentando ver aqui agora, mas tá bem não, cara. No Brasileiro, nos últimos, acho que 8 jogos, ele tem 4 derrotas e 4 empates, alguma coisa assim. Ele ainda não ganhou nenhum jogo fora. Tem 13º. Exatamente isso. A campanha deles é bem ruim. 2, 3, 4, 5, exatamente. 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Entendeu? Mas eu acho que acabando essa coisa com o Brasil, eles agora vamos pro brasileiro. Vamos olhar brasileiros. Mais ou menos o que o Fortaleza costuma fazer, né? Exatamente. O Fortaleza leva as Copas até onde dá e depois volta pro brasileiro. Porque muda a chave, né, cara? É uma premiação para eles ali que faz uma baita diferença. Beleza, cara? Acho que pra mim esse tema aí tá bacana aí. A gente tenta gravar o próximo aí na próxima semana para falar dos jogos da semana, pra gente tentar abordar. Show de bola. Só pra deixar aqui pra fechar. O São Paulo não caiu do Flamengo ainda, infelizmente. O Léo, zagueiro do Vasco, ontem revelou que jogou com injeção. Havia torcido o pé na segunda-feira. Tem uma foto dele com o pé bem inchado. Então, valeu o esforço. Tá de parabéns, jogou no sacrifício. Ontem eu achei ele... Pareceu isso mesmo. Ontem ele não tava assim... tava um pouco lento mesmo. Putz, aí eu tive que completamente. O Gabriel Peck parece que essa é a temporada mais artilheira dele, né? Exatamente. Segunda vez que ele faz 2 gols no jogo. Da outra vez foi no Carioca de 2021. O Sampaoli deu uma entrevista, como sempre, horrível, dizendo que o Flamengo não tem o DNA dele e que faltou fúria. Complicado. Essa renda, eu não sei se eu dou parabéns para a torcida ou se eu fico rindo da cara de quem foi, sinceramente. Porque... cara, a galera foi pra apoiar, cara. Também criticar, não tem que... O pessoal falou, tem que boicotar. Cara, porque assim, isso. Foi a maior renda entre clubes no futebol brasileiro, assim, disparado. A segunda maior foi Atlético Mineiro e Olímpia na Libertadores de 2013, 14 milhões. E a renda do jogo do Flamengo e São Paulo foram 26 milhões. Então, assim, é mais de 50% maior do que a segunda. Se você juntar... É muito complicado isso. A segunda e a terceira maior renda não bate a renda do jogo de Flamengo e São Paulo. Uma renda muito alta, foi muito alta. Sim, você tu paga ajuda muito na folha. Só que é aquilo que a gente falou. Até que ponto isso daí, na hora que você precisa de um... O meu ponto eu acho que se eu fosse dirigente de um clube desses, cara, eu vou botar um ingresso, vou ter uma renda. Só que se eu tirar daí uns 2 milhões e botar aí 10 mil ingressos com um preço bacana, para chamar a galera que grita, porque é o seguinte, cara, torcida é feito massa. Se eu tiver 10 mil ali pulando, gritando pra caramba o jogo todo, a galera em volta vai olhar e falar, porra, preciso cantar, preciso participar disso. Entendeu? Porque até o pessoal zoa, né, que é falar selfie. É a galera que fica fazendo selfiezinha. Agora é pênalti. Aí pro Instagram. Aí eu vou falar, não, se fizer isso, tomar tapa. Eu falei, toma porra nenhuma, cara. Nossa, cara, o cara que paga R$400, R$500, é executivo de banco, o pessoal isso médico, aí, a galera é outro patamar. É outro patamar, cara, entendeu? É da vida, cara. A galera não tá acostumada E outra também, né? Porra. A galera não viu o Flamengo sofrer pra cacete. Não viu. Com a galera ruim. Essa galera aí não ficou 5 horas na fila do Maracanã, igual eu já fiquei com o sol na cara, pra ver o time brigar contra o rebaixamento. E exatamente. Nem aquele time lá que brigava contra o rebaixamento era tão ridículo quanto esse time que jogou a final contra o São Paulo. Porque a galera... É exatamente isso, cara. O que a galera não entende é que ali era ruim porque não tinha dinheiro. Não era ruim mas tinha vontade, Tinha vontade, óbvio, exatamente, cara. Os caras lutavam pra não cair de forma alguma. É o mínimo, era o mínimo. É o mínimo, exatamente. É o que o Vasco, no começo da temporada,
no começo brasileiro, foi o que eu vi. Eu falei, cara, já vi o Vasco piores, jogar melhor e não cair. O problema pra mim era tu ver o time entregue. Você falei, cara, tu olha no papel, sério, tu fala assim, cara, não é o pior Vasco. Isso é triste, isso que eu ficava revoltado. Eu falo assim, cara, o goleiro é bom, cara, o Vasco tem. Nossa, o Vasco já caiu por causa de goleiro, cara. Mas olhar no papel e falar assim, cara, não tem lógica você jogar dessa forma, entendeu? Por isso que assim, cara, vem mais, gestão é muito horrível. importante. O treinador é muito importante. Tu vê como o Vasco perdeu tempo com o estagiário lá do Barbieri, entendeu? Por isso que não dá pra brincar com isso, cara. E a galera segue brincando, entendeu? Aí vai ser o terceiro, vamos supor, se o São Paulo seja demitido, é o que? O terceiro, quarto técnico do Flamengo no ano? Então, não, terceiro, né? Se chegar alguém, é o terceiro. Né? Cara, vai ser bizarro, o terceiro. Vai ser surreal. É a cartilha do rebaixamento, né? Só que o time consegue sustentar ali pra não cair. Mas, cara... Que é o que surreal. O Santos tá fazendo aí, o Santos já vai pro quarto. Fora os interinos. Fora os interinos. Uhum. Não entra na conta. Mas o Santos é aquela questão de dinheiro, né, cara? O Santos tá meio apertado e já vem com um tempinho ali já brigando ali embaixo. Vai acumulando, uma hora a conta chega, não tem como. Mas alguém salva aí, daqui a pouco livra deles. Eles são... foda. Pra fechar aqui também, queria só deixar cenas lamentáveis. A gente teve no campeonato argentino um jogo entre Godoy Cruz e Belgrano, confusão do lado de fora, né? A gente sabe como é que funciona. Então a polícia teve que usar de bomba de gás lacrimogênio e teve um bebê sendo resgatado da arquibancada no meio dos arames farpados para poder sair do gás. Complicado, a galera tem misturado um pouco as estações. E uma outra foi fora do esporte, não deixa de ser esporte, né? A galera que curte trilha, escalada. Lá na nossa já famosa Pedra do Telégrafo, dois rapazes resolveram brigar por conta de foto do Instagram. Então um achou que o outro estava demorando demais para fazer a pose, tirar foto e tiveram um entreverozinho, como já diria a diretoria do Flamengo. E saindo dessas notas tristes, exaltar a boa e velha Ferrari, que depois de 434 dias voltou a ter um GP. Boa. Sainz vencendo em Singapura. Boa lembrada. Também eu consegui ver só umas 30, 40 voltas também. Eu achava que quando ele ali, eu vi o Max escalando o pelotão, eu falei, rapaz, mas é a vitória. Foi só a segunda vitória do Sainz na carreira e nesse ano, na temporada, foi o primeiro não RBR a ganhar. O pódio foi fechado pelo Norris e o Hamilton. Foi o que nós falamos lá, né, cara? Aquele recorde da McLaren é difícil pra cacete. Sim. Agora, na verdade, para bater, eles teriam que vencer todas que faltam, todas. Em percentual. Em quantidade, dá pra bater, porque a McLaren foi 15, temporada de 88, né? 15 vitórias em 16 corridas. Como agora tem mais, em percentual, o deles vai dar igual, né? Na verdade, são essa temporada de 23 corridas. A nota fria dos números, né? Que acaba em não, porque assim, matematicamente, falando, uma temporada, de repente, com 20 vitórias, já seria algo absurdo. Entendeu? Esse é um ponto. Mas, vamos ver, cara. Vamos ver. Eu acho que, pelo que eu li, eu não consegui acompanhar muito, mas pelo que eu vi, tem uma nova diretriz técnica aí, que é meio que pra puxar o pezinho deles pra dar uma equilibrada, sabe? Conseguir equilibrar o campeonato, tá precisando. Exatamente, pra dar uma equilibrada. Assim, basicamente, eles falaram, cara, não vamos tirar o título do Verstappen, porque, não tem como mesmo. Ele nem precisa mais ganhar todas as corridas, que até com uma diferença, uma margem absurda. Mas é pra, tipo assim, vamos botar uma emoção, sabe, pra dar uma equilibrada. Porque, cara, isso rola direto, tá? Faziam isso com a Ferrari, com a Mercedes, entendeu? Mas a minha única crítica aqui disso é que pelo menos, né, mesmo na época do Schumacher, tinha uma competição ali, a McLaren tentava, o Binotto tentava um pouquinho, e na Mercedes tinha, o Rosberg brigava ali um pouco, o Bottas, né, tentava disputar mais. Sim, cara, tinha a galera o Pérez tentar fazer alguma coisa de frente. Sim, mas o Pérez é bizarro, ele não é que ele nem fica em segundo, ele fica longe pra cacete, entendeu? Isso pra mim é uma coisa, diferente, ele não briga, ele não fica disputando ali. Essa semana teve até a declaração do chefe deles lá, fez a declaração que eu nem quero repetir aqui, mas foi bem conceituosa, né? Falando que, não, é porque o Pérez é latino, ele fica muito nervoso, sabe? Assim, não, isso
completamente Cara, infeliz. De vez em quando, aí o infelizmente, a pessoal. gente ainda tem isso aí, principalmente no Aí o paddock. cara, aí o cara tá lembrando, né? O cara tá lembrando, pô, legal, né? Esse ano era o quê, né? Tipo, é meio que os caras em inglês retrucando ele. Assim, pô, tipo assim, os caras mais frios, os caras mais. Porque Pô, não por faz isso me senti sentido, é. aqui. Não tem lógica nenhuma. E os caras mais. O Mansell era britânico, super não sei o quê. Porra, ele sentia pressão pra cacete, ficava super nervoso. Gente, não existe isso de nacionalidade. Existem pessoas, pô. Tem pessoas que são mais. Cara, normal, normal. Agora vamos Beleza, então. aguardar. Na próxima semana a gente tem Suzuka. Vamos ver como Show é de que vai bola. ficar. Show de Acho que bola, por então. hoje é só, né? Beleza, então, cara. Show de bola. Muito obrigado a quem acompanhou a gente aí em mais uma aventura enlouquecida. Estaremos aqui novamente neste mesmo bate-canal. Pedir a galera aí para deixar o like, deixar a inscrição. E se puderem fazer a divulgação, manda para aquele vizinho chato, aquele vizinho Isso amigo, aí. manda para todo mundo, para tia fofoqueira, para quem puder mandar. Beleza. Beleza, grande abraço aí, meu amigo. Grande Abraço abraço a aí. todos. Até a próxima. Bom domingo, boa semana aí. Até a próxima aí. Valeu.